Então, nós vimos 2 versículos no Natal, que foi exatamente quando Jesus chama Mateus, que tem uma narração do Evangelho, não é? É o primeiro, é o de Mateus. Era um cobrador de impostos, eras um publicano, era como se chamavam os cobradores de impostos, e estava lá no seu trabalho, no meio do expediente, quando Jesus passa e o chama. Como Jesus o chama? Se apresenta, explica a sua proposta, né? E aí o chama? Não, ele para na frente de Mateus, que era então chamado de Levi, ok? E diz: segue-me. Simples assim. E simples assim, mas quem és tu, Senhor? Seguir para quê? Fazer o quê? Não houve nada disso. Jesus falou: segue-me, e então Levi, após levantar-se, o seguiu. Ah, mas isso aí é a história da carochinha, isso não existe. A questão é, quantas vezes na vida nós encontramos, no meio do dia, um espírito puro? Veja, nós não estamos falando de um espírito bom. E olhe que, eu não sei a categoria de Chico Xavier. Além do mais, também não vamos esquecer que Chico Xavier estava encarnado e estava cercado de muitos espíritos de condição superior. Portanto, quando nós temos um encarnado com um espírito ao lado, que nós não vemos, ok? Mas de condição muito superior, podemos vir até sentir uma sensação muito, vamos dizer assim, de muita luz. A quem vamos pensar que essa luz está ligada? Ao encarnado, não é? Conhecíamos uma companheira expositora que as pessoas, depois lá dos estudos que ela fazia, diziam a ela assim: ai, mas quanta luz que você tem, quanta luz, quanta luz. E ela dizia o quê? Que a única luz que ela tinha, ela pagava a conta no final do mês, que era a luz da fornecedora de energia elétrica, né? Que o que as pessoas percebiam, muito provavelmente, e não era equívoco delas, era a luz de quem estava ao lado dela quando ela falava. Faz sentido, não faz? Claro, como dissemos no início, a tarefa não é nossa. Se não é nossa, nós vamos ter uma ajuda muito bem escalonada para a tarefa, para que a tarefa seja o quê? Muito bem feita, o melhor possível. Então, eles não se... no caso, os amigos espirituais, e em determinadas situações, amigos espirituais, lembrando que estávamos falando do Chico, não é? De muita luz, que as pessoas se aproximavam da casa onde estava Chico e já sentiam uma atmosfera, uma psicosfera de amor. Nós não podemos delegar isso a Chico, não é? Somente. Seria uma tolice, porque ele não estava só, estava acompanhado. Isso porque era aqueles dias de atendimento, né? Em que a casa estava cheia, onde chegavam as pessoas que estavam em sofrimento e pedindo ajuda. Então, quantos espíritos iluminados deveriam ter ali com ele? Então, é isso, não é? Nós estamos fazendo e lembrando aqui que Jesus se aproxima. Ora, Jesus não é um espírito de luz. Jesus é luz. Ele não é iluminado. Não, ele é luz. Ele teve que se adensar, e imaginamos o quanto, para poder se aproximar de nós, porque nós somos algo que ele não vive há eras. Essa densidade que nós ainda nos encontramos. Porque, vejamos, se existe uma distância abissal entre a condição de um espírito imperfeito para um espírito bom, existe uma condição abissal, assim, um tempo, né? Uma distância
enormes, gigantes, entre um espírito bom e um espírito puro, qual é a distância que separa um espírito imperfeito de um espírito puro? É assim. E ele veio até nós. Ora, víamos, com os olhos da carne, um ser o quê? Encarnado. Mas a luz, a vibração, que é imaterial, deveria ser algo assim absurdo. Ele tinha uma propriedade interessante, não é? Porque quando ele curava, ele dizia: a tua fé te curou. Agora imaginemos, mas por que é assim? Por que se a minha fé me curou, por que não me cura então, sem que Jesus diga: quero ser limpo? Né? Ou então, levanta-te e anda. Por que eu, quando digo isso para um companheiro, ou digo para mim mesmo, isso não acontece? Porque imaginemos a energia de um espírito puro dizendo isso para alguém. Como disse a Pedro, para caminhar sobre a água. Então, quando um espírito puro nos diz algo, nós nos entregamos, não há resistência, é irresistível. Principalmente, não vamos esquecer, a tua fé te curou, quando há a vontade. Porque o bem não violenta, certo? Ele ficou 40 dias no deserto lá, conversando com os irmãos trevosos, na representação daquele que ele ficou lá conversando. E o irmão trevoso mudou de ideia? Se rendeu à luz? Não, por quê? Porque essa não era a vontade dele. Mas aqueles que buscavam Jesus com a vontade de serem curados, todos foram. Porque Jesus, é como as pessoas falam assim, o meu encontro com Jesus, né? Os nossos irmãos protestantes costumam dizer muito isso. Mas é como se nós nos permitíssemos, abríssemos as portas do nosso coração e da nossa mente para receber Jesus. Então, ora, a influência que ele vai exercer sobre nós é absurdamente maior do que a influência quando eu não quero. Quando nós não queremos, nada acontece. Então, Jesus dizia, a tua fé te curou, porque ele simplesmente dava um comando que permitia, e oferecia as energias, claro, também, mas permitia que a própria criatura exercesse em plenitude ou em tom muito mais poderoso a sua própria vontade sobre si mesma. Como se houvesse uma indução mental. Né? Tá, vem, anda sobre a água. É como se ele dissesse, você pode. Tira esse não da sua cabeça, como se você não pode, ou você não merece. Né? Então, muitas pessoas, elas não só criam, como alimentam doenças, porque acham que não podem ser felizes, não merecem ser felizes. Isso tudo cria obstáculos, não cria? Então, vejamos o poder da mente, que Jesus simplesmente diz assim, tira como a nossa mensagem inicial, deixa isso para trás, é agora, faz, você pode. E ali, juntando a energia, que imagine, claro que Jesus não dava muita energia, né? Porque ele é um espírito puro, a quantidade de energia que Jesus pode dispor. Parar uma tempestade, alimentar multidões. Isso era o quê? Nada.